Olá, queridos e queridas do Tecnologística. Hoje, na nossa coluna, vamos trazer um tema muito importante. Vamos falar sobre resiliência climática e o futuro dos portos no Brasil. A gente, infelizmente, tem visto uma crescente paralisação das operações portuárias relacionadas à ocorrência de eventos climáticos extremos, cada vez mais comuns. Se no passado era tema de filme apocalíptico, né? Quem nunca assistiu O Dia Depois de Amanhã e pensou sobre o futuro do planeta, a gente está sendo instado hoje a parar de fazer conjecturas teóricas para botar a mão na massa e agir, reagir, propor mudanças na organização das nossas atividades econômicas, da nossa infraestrutura, para que a gente possa ter um futuro sustentável em suas diversas dimensões. E não é diferente quando a gente fala de porto. Os portos, eles são infraestruturas especialmente vulneráveis à ocorrência de ameaças climáticas, né? Além das tempestades, nós temos os riscos de inundação, erosão costeira, perdas de ecossistemas costeiros com impacto na operação portuária, risco do aumento do nível do mar, por exemplo, né? E esses riscos climáticos, eles têm uma interseção com a infraestrutura que nos permite avaliar quais são os riscos climáticos que atingem a infraestrutura portuária. E é justamente nessa proposta que eu quero dialogar com vocês, né? A gente hoje tem já diversas iniciativas que buscam instrumentalizar com dados, né, com evidências, a tomada de políticas públicas, as decisões privadas na gestão dessas estruturas também, de uma maneira mais precisa, mais científica, voltada para que a gente possa atingir o que a gente chama de resiliência climática, né? Que essas infraestruturas sejam resistentes a intempéries, a ameaças, tanto no viés da prevenção quanto no viés da reação e da recomposição dessas infraestruturas. E a gente já tem algumas iniciativas rodando, né? Existe a Agenda Nacional de Adaptação à Mudança Climática no Brasil, a Política sobre Mudança de Clima, proteção de biodiversidade, temos também o International Hydrogen Ramp-Up Program, também de máxima importância. E quando a gente pensa no setor portuário, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para divulgar uma iniciativa que foi sendo desenvolvida pela ANTAC, junto com a organização alemã GIZ, né, a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, e a GIZ, ou GIZ em alemão, GIZ em alemão, junto com a ANTAC, fizeram uma série de estudos nos últimos 2 anos para instrumentalizar a avaliação de riscos e a adoção de medidas mitigadoras de adaptação da infraestrutura portuária. E recentemente, o último produto dessa parceria foi publicado e ele é um guia metodológico para a condução de levantamento de riscos climáticos e também dessas medidas de adaptação. Por que eu estou chamando a atenção para esse material? Porque ele é precioso, ele foi feito a muitas mãos, em uma equipe interdisciplinar que avaliou a estrutura dos portos brasileiros, fez um diagnóstico global dos portos públicos, depois selecionou 3 portos mais representativos em termos desses riscos e propôs uma metodologia que pode ser replicada em diversas infraestruturas portuárias públicas ou privadas. E um dos resultados que a gente eventualmente pode observar é que esse guia possa incentivar a adoção de boas práticas, tanto pela administração portuária pública quanto nos terminais privados também, né? A gente já tem alguns guias, além desse guia metodológico, a gente tem alguns padrões de boa prática, por exemplo, protocolo de engenharia para avaliação de vulnerabilidade, de infraestrutura de adaptação ao clima. A gente tem uma ISO, né, que é a ISO 1491 de 2021, sobre adaptação à mudança climática, e agora a gente tem esse guia específico para a infraestrutura portuária. E quando a gente pensa aqui, como a gente fala muito de regulação e atuação da administração pública, quando a gente pensa no âmbito das políticas públicas, quão importante é que a gente possa fazer a aplicação desses sistemas de avaliação de riscos para o próprio desenho das políticas públicas, né? A gente pode fazer essas medidas de adaptação à mudança climática desde o desenvolvimento embrionário de uma política pública voltada aos portos.
Essas medidas que foram diagnosticadas pela GIZ junto com a ANTAC, elas em alguns casos são estruturais, em outros casos não são estruturais, e algumas medidas são particularmente interessantes, que são chamadas medidas de não arrependimento, porque mesmo que o risco vislumbrado não se consubstancie, mesmo que ele não se realize, vai ter um efeito incremental, um bom efeito da adoção dessas medidas, e elas devem com certeza serem privilegiadas aí no planejamento público e privado da infraestrutura portuária. Algumas medidas, elas são mais desafiadoras, elas vão demandar um investimento em infraestrutura, em CAPEX. Por exemplo, se eu quiser realizar obras para aumentar a dimensão de uma infraestrutura de abrigo, que é um tipo de medida que tem sido tomada no mundo inteiro, quando a gente fala, sobretudo, do risco de inundação, etc. Mas, por outro lado, tem outras medidas que são de natureza operacional e potencialmente menos onerosas, que também são relevantes. Por exemplo, incluir as projeções de aumento do nível do mar nas futuras concepções dos desenhos e projetos para o desenvolvimento das infraestruturas ou para a modernização dessas infraestruturas. Então é muito importante que quando eu for fazer um estudo de impacto ambiental, EVTE, para um arrendamento portuário, que eu considere o risco ambiental, que esses riscos ambientais, sobretudo nos contratos públicos, estejam muito bem refletidos de uma maneira granular nas matrizes de risco dos contratos de arrendamento, por exemplo, né? E a questão ela vai muito mais do que a olhar para o porto isoladamente, né? A boa notícia é que a parceria entre a ANTAC e a GIZ foi renovada, eles assinaram recentemente um memorando de entendimentos para fazer novas medidas de cooperação, inclusive para pensar em descarbonização, novas fontes energéticas, hidrogênio, e uma coisa muito importante, nas perspectivas da relação do porto com a cidade, porque a gente sabe que a mudança climática ela não está restrita àquela área ali do porto, né? E se a gente for pensar a expansão de áreas de inundação que estão invadindo poligonais de portos, as perspectivas que a gente tem até de médio prazo, né, até 2030, por exemplo, são dados muito assustadores. E eu não quero que esse seja uma história de terror, eu quero que a gente possa, a partir do acesso da informação científica, tomar as medidas que estão ao nosso alcance e que já foram diagnosticadas por diversos estudos muito bem fundamentados. Então a provocação que eu faço no nosso encontro de hoje já pensou em como você pode contribuir para a resiliência climática dos portos brasileiros? Se você tem alguma ideia, se a sua companhia já está implementando algum tipo de projeto, conta pra gente aqui nos comentários, eu vou gostar muito de te ouvir. Um grande abraço e até a próxima!